Já? Olá pessoal, cumprimentos de acordo ao horário do dia que você está assistindo, então que você estará a assistir essa live, não é? Esta live está decorrendo nesse momento das quartas Jeep Money. Lembre-se que hoje nós iremos falar de um tema bastante interessante. E o tema é o que? Eliminar sem destruir a tua vida. Imagina você que quer fazer questão de poupar, ok? Queres poupar? Agora, como você pode fazer uma poupança sem que você destrua a sua própria vida? É o tema, não é, que nós estamos a fazer questão de abordar no dia de hoje, ok? Lembre-se que na semana passada descobrimos uma coisa: o teu dinheiro não desaparece, ele é mal organizado. Nós tivemos um tema na semana passada, onde nós falamos sobre diagnóstico financeiro, ok? Onde ajudamos as pessoas a perceber que o dinheiro que os mesmos têm recebido e chega nos seus bolsos, na sua maioria, em Angola, não tem visto esse dinheiro porque os mesmos têm estado a organizar de forma errada o seu próprio dinheiro, ok? E vale a pena lembrar também para vocês que neste mês de maio nós iremos fazer questão, ou seja, estamos a fazer questão de trazer muito conteúdo focado no mês do trabalhador, ou seja, focado aos trabalhadores, ok? Você que trabalha, você que faz com que a frase que diz trabalho dignifica o homem se faz sentir, ok? Vale lembrar que nós estamos a trazer muito conteúdo nesse mês de maio, nas quartas Jeep Money, ok? Lembra-se então que quartas Jeep Money, nós fizemos questão de trazer todas as quartas-feiras, trouxemos cá uma aula de educação financeira. Não é uma aula que tem a ver com Jeep Money, jeito em comum de prosperar com dinheiro, ou seja, como nós podemos lidar com dinheiro. E todas as quartas-feiras nós temos feito questão de trazer matérias baseadas nesta energia. Hoje não estamos a trazer a aula de quarta-feira neste dia, pelo fato de ontem nós temos estado em Dalatando, não é? Fomos na capital da província do Kwanza Norte, em Dalatando, onde nós fizemos questão de fazermos um podcast com Alberto Chumbo, o criador do projeto Prêmio Impacto Jovens do Kwanza Norte, onde se explicou basicamente tudo com relação à questão do prêmio, ok? Se você pretende assistir essa live, quer se inteirar, não é, do Prêmio Impacto Jovem do Kwanza Norte, vá lá na live e assistam para entenderes tudo. E por outra, estou a concorrer nesse mesmo concurso, ok? Faço parte deste concurso, Prêmio Impacto Jovem do Kwanza Norte. Estou a concorrer, então vá lá, vá na categoria da educação. Estou a concorrer em duas categorias. Professor criativo e também criador de conteúdo. Então, esteja lá, não é? E faça questão de votar a mim. Entretanto, nós aqui estamos a falar com relação, nós aqui iremos falar com relação à educação financeira, não é? Onde o nosso tema é o que eliminar sem destruir a sua vida financeira. O que você pode eliminar no seu dinheiro sem você destruir a sua vida financeira? Lembre-se então que hoje vamos resolver o próximo problema, ok? Hoje o problema que nós vamos resolver é o seguinte: muita gente tem feito poupança, porém tem feito de forma errada. E nós vamos ajudar você a fazer poupança ou fazer cortes, não é? Das coisas que você tem gasto de forma inteligente, ao ponto de você não destruir a tua própria vida. Hoje a intenção é esta, ok? Portanto, lembra-se que tu não precisas ganhar mais dinheiro agora. Tu precisas parar de perder. Lembra-se isso, ok? Coloca isso na tua cabeça. Que você não precisa ganhar mais dinheiro agora. Tu precisas parar de quê? De perder, ok? E por esse motivo, a pergunta em comum que não quer calar é a seguinte: quantas coisas tu pagas todos os meses que nem precisas? Bem, diga aqui nos comentários quantas coisas você paga todos os meses que você nem precisa, ok? Vamos lá, essa é a pergunta em comum que nós queremos começar a nossa aula do dia de hoje. Quantas coisas tu pagas todos os meses que nem precisas? Quantas? Vamos lá, diga nos comentários, não é as coisas que você tem gasto todos os meses, ou então tens pago todos os meses, que você próprio nem precisa, ok? Agora, também é importante que você saiba uma coisa bastante importante, que nós
todas as quartas-feiras temos estado cá para falar sobre educação financeira. Na próxima quarta-feira também estaremos aqui, ok? Hoje iremos dar tarefa da semana no nosso grupo do WhatsApp. Você que não faz parte ainda do grupo do WhatsApp, entra já no grupo do WhatsApp para você se manter informado com relação a todas as questões. Quer dizer, vai se manter informado primeiro em relação a outras pessoas, ok? Panfleto estará lá antes de estar noutros lugares. Então, vamos lá. Bem, na primeira aula deste mês de maio, fizemos questão de falar sobre diagnóstico financeiro. Hoje nós vamos fazer uma cirurgia financeira do teu próprio dinheiro, ok? Com esse tema, o que eliminar sem destruir a sua própria vida. Porém, a frase que não quer se calar com relação à aula passada é: diagnóstico sem ação é desperdício de consciência, ok? Na semana passada nós fizemos questão de falar sobre diagnóstico financeiro. Mas agora, se você fazer apenas diagnóstico, perceber que não, eu tenho um erro aqui, mas aqui, mas aqui, automaticamente você tem consciência dos seus próprios erros. Porém, se não tomares ação das consciências que você percebeu, ou seja, se não tomares ação em direção aos erros que você tem cometido, fruto da consciência financeira que você percebeu, automaticamente irás desperdiçar, ok? Por isso que nós estamos aqui a dizer que diagnóstico sem ação é desperdício de consciência, ok? Portanto, vamos fazer diagnóstico, mas para tornar mais significativo na nossa vida financeira, temos que fazer uma coisa bastante importante, que é tomar ação. Temos que tomar ação, temos que tomar a ação, temos que agir, ok? Então, amados, a nossa aula principal, o nosso foco principal, aliás, nesta aula do dia de hoje é uma coisa. O nosso foco principal é baseado em uma coisa, e essa coisa é fazer corte inteligente. Nós queremos ajudar você que está ali a fazer cortes inteligentes a partir do teu próprio dinheiro, ok? Portanto, acompanhe a aula do dia de hoje na intenção de você perceber os cortes inteligentes que você precisa fazer, ok? Bem, o primeiro ponto que você deve fazer para você fazer cortes inteligentes, você precisa entender sobre uma coisa bastante interessante. A primeira coisa que você precisa saber, ok? É sobre gastos invisíveis. Gastos invisíveis. Vou colocar aqui, veja um marcador aí melhor, filho. Gastos invisíveis. Vamos lá, gastos invisíveis. Gastos invisíveis, ok? Então, existem certos gastos que, na maioria das vezes, nós temos cometido, que são invisíveis. E esses gastos, não, pelo fato de elas serem invisíveis, têm danificado as suas finanças. E eu vou citar aqui pelo menos 4 coisas que podem estar dentro dos chamados gastos invisíveis, ok? Então, dentre essas coisas, temos aqui a questão do pequenos lanches diários, experimentais. Pequenos lanches diários, ok? Pequenos lanches diários fazem parte dos gastos invisíveis. Internet, pequenos lanches diários fazem parte dos gastos invisíveis. Internet ou dados mal usados também são gastos invisíveis, ok? Subscrições desnecessárias também são gastos invisíveis. Quer dizer, você se subscreve, para aquelas pessoas que são mais internautas, subscrevem em certos programas, em certos aplicativos, que os mesmos não irão usar. Isto chama-se gasto invisível. E eu também já fiz questão de fazer isso, né? Teve também nessas questões. Após ter cartão Visa, fui me inscrevendo em certos programas, pagar certos programas, não é que de alguma forma também não usava. Então, se está ainda nessa situação, o conselho que nós queremos deixar para você é que evite esses gastos invisíveis, ok? E outro ponto é transportes mal planeados. Transportes mal planeados também fazem parte disso. Então, precisamos começar a aprender a planear os transportes no qual nós queremos fazer questão de andar com os mesmos, não é? Para que você não gaste dinheiro acima do normal.
ao invés de você sempre apanhar táxi, podes fazer questão, ou seja, sim, ao invés de você sempre apanhar táxi, podes fazer questão de conversares com alguém que poderá te fazer um contrato, né? Que poderá te buscar, talvez no teu serviço, algum lugar parecido, onde tu vai frequentemente, e posteriormente tu pagas no final do mês, ou alguma coisa parecida, quer dizer, estabelece uma quantia de valor que você vai pagar, semanal, mensal, e assim sucessivamente. Outro ponto importante, ou seja, a verdade que você precisa saber desta questão dos gastos invisíveis é que não são os grandes gastos, são os pequenos repetidos que neutralizam as suas finanças, ok? Eu estou a dizer que não são os grandes gastos, são os pequenos gastos repetidos que faz com que as suas finanças sejam neutralizadas, ok? Então precisamos entender essa estrutura para evitarmos muitas questões nas nossas finanças. Agora, outro ponto também importante que nós queremos aqui dizer para si, não é? Para evitarmos, para eliminar, nesse caso, para você eliminar, sem destruir a sua vida financeira, para você eliminar certos cortes, sem você destruir a sua vida financeira, é a questão do consumo emocional, ok? Eu vou escrever também aqui consumo emocional. Consumo emocional. Consumo emocional. Ok, consumos emocionais. Existem certos consumos emocionais que têm feito com que também nós não sejamos neutralizados quando o assunto é dinheiro, com que nós gastemos sem ter um certo controle. E vamos trazer pelo menos aqui 3 consumos emocionais que na maioria das vezes nós angolanos temos tido o hábito de fazermos, ok? Temos que aprender a eliminar. Você que faz parte do movimento em comum, você que faz parte desse mover em comum, você que está aqui a assistir, não é, a aula das quartas de primária, já és alguém em comum, és um aluno em comum, só precisas aplicar, não, os conteúdos que você está aprendendo aqui. Então, no consumo emocional, existem 3 coisas que na maioria das pessoas têm feito para que os mesmos gastem de forma assustadora. A primeira coisa é gastar quando está triste, ok? Primeiro ponto, muita gente faz questão de gastar o seu dinheiro quando está a sentir-se mal. Isto é mesmo errado. E o segundo ponto também é gastar para se recompensar. Gastar para recompensar-se. Ou seja, gastar para se mimar. Nós aqui em Angola falamos isso, ok? Gastar para se mimar. Nós em Angola falamos mimar-se. Então, nós precisamos aprender a evitar de forma excessiva. Não é não que ele é todo errado. Porém, quando você vai gastando somente nessa direção, você automaticamente acaba gastando mais do que o normal, ok? Por isso que você, ao invés de se mimar, você começa a se destruir emocionalmente falando. Outro consumo emocional também que nós temos feito é comprar por impulso. E essa eu vou escrever aqui porque na maioria das vezes temos feito isso. Comprar por impulso, principalmente as mulheres, ok? Comprar por impulso. Então, nós precisamos aprender uma coisa, ok? Se você quer fazer questão de... Se você quer comprar e que todo mundo mesmo precisa comprar, não é? Todo mundo precisa comprar. Entretanto, tu não precisas começar a comprar sempre as coisas por impulso, ok? Por emoção. Não precisa fazer sempre isso. Tu precisas de alguma forma questionar-se, auto-questionar-se aquilo que você está a comprar. Tu deseja apenas ou aquilo é uma necessidade. Você apenas quer ou aquilo é mesmo necessidade para você. E isso irá evitar com que tu não compres coisas por impulso. E a frase em comum com base nisso é: se compras para te sentir melhor, vai ficar pior depois. Eu disse e vou repetir: se compras para te sentir melhor, vai ficar pior depois, ok? Então evita esses consumos emocionais, que é comprar por impulso, e os 2 elementos que nós acabamos aqui de mencionar, ok? Querer se mimar constantemente, até porque aqui em Angola tem música estimula o pessoal a mimar-se cada vez mais ou a gastar cada vez mais, não é? Como aquelas músicas, hoje eu vou se mimar, por exemplo, ou então a música vou bater na parede,
essas músicas elas atuam a nossa área emocional, ok? Atuam a nossa área emocional e fazem com que nós compramos mais do que o normal. Agora, um ponto importante é que as empresas também, quando querem vender, atuam emocional antes mesmo da razão, ok? Eles atuam nessa parte emocional para você comprar o produto que ele está a vender. Então, tem que ter muito cuidado. Existe neuromarketing, os gatilhos mentais, não é? Existem muitas técnicas de persuasão que fazem com que as pessoas comprem de forma constante. Você precisa entender essas questões para evitar com que tu não compre coisas que não podias ter comprado. Entender, pessoal? Entendeu? Entendeu? Ok. Então, você que está comprando nosso conteúdo nesse momento, partilhe a live para mais pessoas, ok? Nós precisamos criar um movimento nesse país chamado Angola, que vai permitir fazer com que muita gente saiba como o dinheiro funciona, ok? Lembra que você está na quarta Jeep Money, o lugar onde nós ensinamos pessoas a saber lidar com dinheiro, ok? Então, não hesite, partilhe essa live para pessoas que querem dominar, querem entender o jeito em comum de prosperar com dinheiro. Bem, falamos dessa questão do consumo emocional e posteriormente também queremos falar mais de um elemento importante, não é? Para você então ter controle das suas finanças. Para você saber eliminar, não é? Para você saber eliminar certos cortes dentro das suas finanças e evitar que a tua vida pare. E o outro ponto é com relação à pressão social. Pressão social. E eu vou colocar também aqui para elucidar aquilo que nós pretendemos falar, não é? Pressão social. Bem, pressão social também tem sido uma das coisas que faz com que muitos de nós perdemos dinheiro, ok? Lembra-se que na aula de hoje nós queremos de alguma forma ajudar você a não perder dinheiro, ok? A não perder dinheiro. E existem três coisas também. Bem, na verdade, no qual nós temos vivenciado aqui em Angola, muitos de nós, com relação à pressão social, não é? Pressão social, aquela pressão, aquele estímulo que vem da sociedade, ok? Aquele estímulo que vem do meio no qual você se encontra, é isso que nós estamos aqui a me referir. E você já ouviu frases como, vamos só sair, não é? Já ouviu frases como, compra isso também. Já ouviu frases como, todo mundo tem. Essas três expressões mostram mais uma vez, não é? As expressões que muitos de nós temos ouvido das pessoas à nossa volta, que estimulam você a comprar um outro produto, que estimulam você a gastar, não é? O dinheiro chega nas suas mãos. Principalmente essa que diz todo mundo tem, por exemplo. Todo mundo tem. Ok. Nem porque todo mundo tem, você precisa ter, não é? Nem porque todo mundo tem, você precisa ter. Nós precisamos ter consciência disso. Todo mundo tem. Ok, eu posso ser diante desse todo mundo que não tem, jovem. Eu posso ser uma das pessoas que não entra nesse todo mundo, ok? Então, tu precisa ter consciência, não é pelo fato de todo mundo ter, você precisa de alguma forma ter aquilo, ok? Então, tenha cuidado com essas questões. Agora, uma verdade dura que você precisa ter, não é, em mente, uma verdade em comum que você precisa se deparar com ela é que muita gente está a ficar pobre a tentar parecer rico. Rubem, eu preciso repetir isso para a minha audiência, ok? Muita gente está a ficar pobre a tentar parecer rico. Percebe isso, ok? E aqui no município de Camamidondo, província do Kwanza Norte, país Angola, continente África, planeta Terra, tem muita gente que está a ficar pobre tentando parecer rico. Fiquem de olho, ok? Há muita vida na internet, principalmente nessa vida aqui chamada digital. Tem muita gente no digital que tem aparentado que é rico, porém não é, ok? Cuidado com essas questões que já tem visto na internet, ok? Então, lembra-se que muita gente em Angola está a ficar pobre, a tentar parecer rico, ok? A tentar parecer rico. Lembra-se sobre isso. Deixa eu deitar aqui o nosso... Ok. Então, para evitar essas questões, vamos ir
para um nível ainda maior com relação a gastos que parecem pequenos, ok? Nós falamos que muita coisa, não é, que tem feito com que a gente perca valores são os nossos gastos. Nós já falamos aquela hora com relação a certos gastos. E existem aqueles gastos que parecem pequenos. E os gastos pequenos, quando são repetidos, eles afundam a sua própria vida financeira. Lembre-se que até barco, para ser não é destruído, pode até começar por um pequeno furo ou buraco que permite, por exemplo, com que a água entre no barco, ela pode ser afundada. Aliás, Titanic começou assim, ok? Então lembra-se disso. Então, vamos falar sobre a questão dos gastos que parecem pequenos. Existem aqui em Angola 3 gastos, Rubem, que parecem pequenos, ok? 3 gastos. Eu vou colocar aqui dos gastos que parecem pequenos. Gastos que parecem que pequenos. Lembremos, elas só parecem pequenos, não é que eles são pequenos, ok? Parecem apenas. E eu vou trazer aqui também 3 para você ter consciência destes gastos que parecem pequenos. O primeiro gasto que parece pequeno aqui em Angola, não é? O primeiro gasto que parece pequeno aqui em Angola. Adivinha qual é o gasto que parece pequeno aqui em Angola? Diga-nos ali nos comentários qual é o gasto que parece pequeno aqui em Angola. Diga-nos aí nos comentários. Como vê, pelo menos o pessoal... Olha, pessoal, partilhe essa live para mais pessoas, ok? Precisamos atingir muito mais pessoas em Angola para ter educação financeira. Você que está nos assistindo, partilhe para mais pessoas, ok? Vai partilhando mesmo. Esse é um conteúdo incomum, acredita. Não terás acesso a essas informações em qualquer lugar. É real. Assista até o final e você vai perceber que durante 30 minutos, que é o que nós nos comprometemos a estar aqui, você vai aprender muita coisa que muita gente em Angola, Brasil, Europa, podiam te pedir muito dinheiro para você ter acesso a esta aula. Você está recebendo de forma gratuita, ok? Partilha para mais pessoas. Não é? Nós, ontem, infelizmente, tivemos na Latam, nosso telefone danificou, um dos nossos telefones, claro, danificou. Nesse momento estamos aqui com dificuldade para partilhar, não é, a live em tempo real. Então, você que está aí pode fazer questão de partilhar a live para mais pessoas. A fim de nos ajudar mais pessoas, então, ok? Então, gastos que parecem pequenos. Bem, em Angola, não é, mesmo em Moçambique também, é só converter a moeda para o país no qual você vive. Mas aqui no país em que nós nos encontramos, não é, Angola, não é, o gasto que parece pequeno. Eu vou dar aqui 3 exemplos de gastos que parecem pequenos. O primeiro é 500 kwanzas, ok? 500 kwanzas. Muita gente hoje em Angola, ou seja, hoje em Angola, gasta esse valor como se fosse nada, moço. Olha, só 500 kwanzas hoje, você está gastando 500 kwanzas hoje. Hoje você gastou 500 kwanzas. Amanhã vai gastar, estou falando dos gastos pequenos aqui em Angola. Amanhã, por exemplo, vai dizer não, só 1000 kwanzas. Depois da manhã, no final de semana, podes gastar de alguma forma, vamos tirar aqui hoje. Podes gastar de alguma forma 2000 kwanzas. Então, 500, 1000 e 2000 kwanzas. Aqui em Angola parece um gasto mínimo, um gasto pequeno, um gasto simples. Mas são esses gastos que têm feito com que as suas finanças sejam afundadas, ok? São estes gastos que parecem que as suas finanças, ou seja, que fazem com que as suas finanças parecem cada vez mais pequeno, cada vez mais ausente, cada vez mais desaparecedor. E as suas finanças não podem ter essa atitude, ok? Você precisa ter controle dele. Aliás, você é um aluno em comum, está assistindo essa aula, precisa começar a fazer com que o dinheiro, ao invés de ele te controlar, você precisa controlar o mesmo. Entretanto, lembre-se que no fim do mês, não é? Isso destrói o teu dinheiro. Isso que está aqui. 500 kwanzas hoje, 500 kwanzas amanhã, 500 kwanzas na semana. Ou seja, 500 kwanzas hoje, 500 kwanzas amanhã, 2000 na semana. Isso pode danificar realmente, pode destruir realmente o teu dinheiro ao longo do mês. No final do mês, você poderá destruir os teus valores através
desses gastos que parecem pequenos. Elas só parecem pequenos, ok? Não é que elas são pequenos. Só parecem que, Ruben? Pequenos. Elas apenas parecem pequenos. Está prestando a palavra? Ok, elas apenas parecem pequenos, ok? Mas não são pequenos. Então, com relação, Ruben, com relação ao tema que nós estamos aqui a fazer, questão de nos referir, nós queremos que você saiba como fazer cortes de forma inteligente. Nós vamos trazer aqui dicas de como você pode fazer cortes, dicas de como você pode fazer cortes não é inteligente, na realidade no país no qual nós estamos aqui. Bem, lembra-se que aqui em Angola o dinheiro já entra com pressão. O dinheiro aqui em Angola, Robert, entra com pressão, ela chega e começa já a se mexer, não é? Ele não chega assim de forma flexível, ela entra com uma pressão, com uma intensidade. Por isso é que tem existido muitos erros financeiros a partir dos nossos amados irmãos, ok? E esses erros financeiros que eles, na maioria das vezes, têm feito é gastar sem pensar, não priorizar, viver no automático. Isso tem feito com que muita gente em Angola desperdice o dinheiro que chega nas suas próprias mãos. Mas é importante que você saiba da frase que diz o seguinte, ok? Se não decides onde gastar, o mundo decide por ti, ok? Tu precisas aprender a decidir por onde você precisa gastar. Senão, as empresas que fazem parte do mundo vão decidir onde você vai gastar. A tua igreja, teu pastor poderá decidir onde você vai gastar. O teu chefe também vai decidir onde você poderá gastar. Acho que você possivelmente pode precisar de um grupo. O grupo no qual você faz parte também vai decidir por onde você deve gastar. Vão criar muitas ideias e você vai sempre entrar nas ideias que o grupo está a criar. Aquilo faz parte da decisão que o mundo está a tomar para ti, a vida de você gastar teu próprio dinheiro. Então, tu precisas entender que se não decides onde gastar, o mundo decide por ti. Se não decides onde gastar, o mundo decide por ti. Lembra-se disso para não perderes dinheiro durante este mês, esta semana principalmente, ok? Esta semana principalmente. Nós vamos deixar aqui 3 tarefas. Bem, estratégia prática para tu fazer os cortes sem sofrimento. Existem aqui certas regras que você precisa entender. Estamos em quantos minutos, Sérgio, Rubem? Ok, estamos quase a terminar nossa aula, ok? Nossa intenção é que pelo menos terminemos de 30 a 40 no máximo, nesse período aqui. Então, vamos lá, vamos trazer aqui estratégia, Rubem, estratégia, deixa eu escrever aqui, estratégias práticas para você fazer corte sem sofrimento. Vamos lá, corte sem sofrimento. Ok. Bem, primeiro, existem certas regras para tu fazer os cortes sem sofrimento. E nós vamos trazer aqui pelo menos 3 regras para você ter consciência, ok? Dos mesmos. A primeira regra, por exemplo, é que a primeira regra que você precisa entender para você fazer cortes sem sofrer é que não deves cortar tudo, ok? Deixa eu colocar aqui. Regra número 1. Não cortar tudo. Vou escrever aqui mesmo. Não cortar tudo. Existem pessoas que quando querem fazer poupança, eles cortam tudo. Isso pode fazer com que a tua vida seja destruída, ok? Não destrua, percebes? Não destruas. Quer dizer, destruas, não é? Ok, não destruas a tua vida para organizar dinheiro, ok? Não queremos que você morra só porque está a organizar dinheiro. O que nós queremos que você faça é 2 coisas nesse item, ok? Primeira coisa é manter o essencial na tua própria vida, ok? Existem aquelas coisas que você precisa manter para continuar a viver e posteriormente ajusta o excesso. Apenas 2 coisas, linha A e linha B. Manter o essencial e ajusta o excesso. Na segunda regra que você precisa entender para fazer os cortes sem sofreres é a seguinte. A segunda regra que você precisa entender. Lembra-se que a primeira é não cortares tudo, ok? Você não deve cortar tudo. Então, na segunda regra, vou colocar aqui.
A segunda regra é trocar em vez de eliminar. Bem, eu preciso escrever para você entender. Trocar ao invés de eliminar. O que é que você precisa trocar? Não é ao invés de cortares ou eliminar. Eu disse trocar. Trocar, trocar. Trocar em vez de quê? Em vez de eliminar. Eliminar. Ok. Trocar em vez de eliminar. Existem pelo menos três coisas que eu gostaria que você fizesse questão de ter consciência. E a coisa é, por exemplo, comer fora. Na maioria das vezes, né? Muitos de nós compramos comida fora e aquilo tem pedido com você, guarda dinheiro. Tem pedido com o dinheiro resta no final do mês, para dia 15, dia 20 e assim sucessivamente. Então, tu precisa fazer uma coisa. Vais trocar comer fora, ao invés de tu comeres sempre fora, tu irás fazer o quê? Vais começar a cozinhar mais, ok? Evita comprar muita comida fora da tua casa. Evita comprar muita comida fora do local em que você trabalha, né? Caso lá tenha refeitor. Então, faz questão de evitar comer fora e cozinhar muito mais na tua própria casa. Outro ponto é a questão do táxi. Você, ao invés de teres apenas de sempre apanhar táxi dali, táxi daqui, táxi de acolá, vai fazer questão de combinar transporte, ok? Vais conversar com alguém e essa pessoa vai de alguma forma ter um diálogo com ele, dialogarem, não é? Ou seja, que quantia de valor você poderia pagar nele na semana, no mês e assim sucessivamente, para você evitar sempre apanhar táxi. E outra coisa que você poderia trocar é a questão da internet. Com relação à internet, ao invés de você usar somente a internet de forma náutica, tu poderás fazer questão de começar a colocar planos controlados, ok? Planos, existem muitos planos nas redes que nós temos usado, que seja Unitel ou mesmo Africell, não é? Tem muitos planos que você pode usar na intenção de fazer com que você gaste menos e tenhas controle da tua própria internet, ok? Até porque tem muitos planos que danificam o utilizador, então o cliente. Bem, a terceira regra para você fazer cortes inteligentes sem você sofrer, ok? Cortes inteligentes sem você sofrer. Estamos a falar da terceira regra. A terceira regra é definir prioridade. Vou escrever aqui. A terceira regra é definir prioridades. Definir prioridades. Então, amados, líderes, pessoas incomuns, tu precisas entender uma coisa aqui, nós precisamos definir quais são as prioridades na tua vida. Por isso que processo de crescimento é com base a processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento também é um processo muito, muito relevante. Então, se você não aprender a definir quais são as suas prioridades, aquilo vai fazer com que você também tenha a habilidade em ter consciência sobre as suas prioridades. Por isso, defina quem são as suas prioridades, quais são as coisas que devem ser as suas prioridades. A pergunta em comum que não quer se calar neste momento é: isso melhora a minha vida ou só passa o tempo? Isso melhora a minha vida ou só passa o tempo? Bem, se você não definir, por exemplo, prioridades, se você não definir suas prioridades, vai melhorar a tua vida, você só vai mesmo passar time. Claramente, que se não é prioridade, lembra-se, se não é prioridade, está a destruir o teu futuro. Tudo quanto você tem gasto, que não tem a ver com suas prioridades, automaticamente elas estão a destruir o seu futuro. As coisas que você tem feito na sua vida, que não são suas prioridades, automaticamente está a destruir o seu futuro. Lembra-se disso. Se você viver errado hoje, amanhã você também estará errado, ok? Se você viver errado hoje, amanhã, que representa o futuro, também estarás errado. Então, tem que aprender a definir as suas prioridades.
Bem, vamos ter aqui alguns exercícios bem práticos para nós terminarmos já a nossa aula do dia de hoje, ok? Então, você que está a acompanhar a nossa aula, diga-nos aí nos comentários o que é que você achou com relação às nossas aulas, não é? E queremos ter aqui um exercício bem prático mesmo, ok? Bem, vamos ser sinceros com relação à aula que nós estamos aqui a dar. Temos aqui um desafio que você vai enfrentar. Temos aqui tarefa, ok? Exercício. E o exercício, eu vou escrever aqui o desafio para você, então, cumprir durante esta semana. Hein? Desafio. E o desafio é: escreva 3 coisas que vais cortar esta semana, ok? Escreva nos comentários. Eu queria que você escrevesse nos comentários. Escreva 3 coisas que vais cortar nesta semana. Ok. Nesta semana, procure então escolher pelo menos só 3 coisas, ok? Quais são as 3 coisas que você, nessa semana, você vai cortar? Vais parar de gastar, ok? Vais parar de comprar, vais parar de fazer, que tem destruído o seu presente, o seu hoje, ok? Para que você tenha um futuro significativo, um futuro em comum. Vamos lá. E só para te lembrar, bom que você saiba, não é? Que sem decisão não há mudança. Você precisa aprender a tomar decisão. Até porque o Tony Robbins já diz que é no momento de decisão que o seu destino é traçado. Tony Robbins, o maior coach do mundo, fala sobre isso, ok? No momento de decisão que seu destino é traçado. Então, sem decisão não há mudança. Sem mudança não há transformação. Sem transformação não há vida em comum, ok? Vai continuar na vida que você se encontra. Bem, para terminarmos então, não é a nossa aula, estamos a chegar ao fim. Precisamos de alguma forma trazer certas verdades e, por fim, fazer questão de terminar nossa aula do dia de hoje, na nossa quarta Jeep Money. Bem, primeiro, moço, queremos que você mais uma vez saiba que organizar dinheiro dói, mas continuar desorganizado custa mais, ok? Lembra-se disso, organizar dinheiro dói. Por exemplo, precisa ouvir isso. Organizar dinheiro dói, mas continuar desorganizado custa mais do que organizar, ok? Custa muito mais. Então, esperamos que você evite viver sem organizar dinheiro. Agora, uma declaração em comum que nós também queremos que você saiba, ok? Que é disciplina, ok? Disciplina é difícil, mas viver sem dinheiro é pior. Quer dizer, a disciplina financeira é difícil. Ter uma disciplina financeira, acredita, é mesmo difícil. Mas viver sem disciplina financeira é bem pior. Viver sem ter controle dos gastos que você tem feito. Viver sem saber quanto você ganha. Viver sem ter capacidade financeira para aguentar o mês, o trimestre ou coisas parecidas. Acredite, dói e é bem pior mesmo. Portanto, nós queremos, de alguma forma, fechar a nossa aula com a missão da semana, ok? Missão da semana. Antes de nós trazer aqui a missão da semana, diga aqui nos comentários também qual dos temas você gostaria que nós abordássemos na próxima semana, ou seja, no próximo mês, porque todos os temas desse mês já temos aí, não é? Mas vamos lá, Rubem, dá um toque mais aí. Ok, missão da semana, ok? Queremos aqui trazer missão da semana. Missão da semana. Nessa semana, você que é nosso aluno em comum, vai fazer 3 coisas, ok? Nesta semana, vai se preocupar em fazer 3 coisas. A primeira coisa que você irá fazer é cortar pelo menos 2 gastos. Cortar pelo menos 2 gastos. Cortar pelo menos 2 gastos. A primeira tarefa, a primeira missão da semana. A segunda
missão da semana, deixa eu só terminar aqui, missão da semana. Missão da semana, não é? A segunda missão é evita comprar, ou seja, evita compras por impulso. Evita. Essa semana você vai começar a evitar compras, ou então fazer compras por impulso. Por impulso. Nesta semana, a recomendação é esta também. E a terceira coisa é pensar antes de gastar. Pensar antes de gastar. Então, esses 3 pontos é a missão da semana que você irá fazer, não é? A primeira é cortar pelo menos 2 gastos, evitar compras por impulso, pensar antes de gastar. Se assim fizeres, vais cumprir a missão. Você precisa ser um bom guerreiro, você precisa ser um bom tropa, ok? Um tropa em comum, claro. Que cumpre as metas, que faz, que executa, que toma a decisão de melhorar suas finanças e vai em frente, siga em frente, ok? Então, a frase final do dia de hoje é: cada gasto que eliminas hoje é dinheiro que liberta o teu amanhã. Cada gasto que eliminas hoje é o dinheiro que liberta o teu amanhã. Por isso, vamos fazer questão de evitar, não é, gastar de forma constante, senão não vamos ter liberdade financeira. Portanto, comenta aqui, não é, nos comentários: eu vou parar de desperdiçar dinheiro. Eu vou parar de desperdiçar dinheiro. E diga também mais, faz questão, não é, de partilhar essa live com alguém que precisa cortar gastos urgentes, ok? Sem necessariamente destruir a sua própria vida. Partilhe essa live com mais pessoas que precisam cortar seus gastos urgentes sem necessariamente destruir a sua própria vida. Até aqui terminamos a nossa live, ok? Esperamos que você partilhe. E pedimos então que na quarta-feira, a próxima quarta-feira, estaremos aqui mais uma vez. Esteja ali mais uma vez, na intenção de assistir mais uma aula em comum, não é, que nós estamos aqui nos proposto a trazer. Então, muito obrigado por você que estava aqui a assistir a live, partilhou e muito mais. Fomos até a próxima aula. One love.